Espero que estejam gostando da nossa live. Vamos esperar o professor Fernando chegar para poder dar continuidade, tá? Mas é isso. Existe, né? A Anvisa precisa disponibilizar esse. Na verdade, ela precisa, não, ela disponibiliza, né? Essa lista dos kits das marcas, né, que ela já está aprovando para serem utilizadas, né, no caso no Brasil, tá? Então, a princípio, são as marcas que nós, né, no caso, quem tem essa função de comprar, de definir, tá? São as marcas possíveis, tá? No site da Anvisa tem. Se for o caso, eu faço uma listinha, eu copiei a tabela, porque a proposta não era colocar tanto detalhe, mas sim, eu tenho essa tabela, eu posso passar para quem me pediu. Aí, chegou, tá bom? Sim, sim, se possível, eu gostaria de ver quem foi que perguntou aqui. Deixa eu ver, né? Cristiane, ok, Cristiane? Sim, foi o que eu acabei de colocar, de comentar. O que eu consegui aqui, aí eu faço um material e publico para vocês, tá bom? O que eu tiver de lista, enfim, a tabela da Anvisa, tá? O que eu consegui, tá bom? Para vocês. Boa apresentação, professor. Ah, tá Valeu. processando. Eu queria retomar ainda, né, esse finalzinho aí da primeira, né, com os comentários da nossos amigos, nossos alunos, né, ex-alunos, hoje profissionais e tal. Muito bacana a participação, né? E realmente, assim, parabenizar pela explanação, que foi maravilhosa. Muito clara, muito didática, né? Então, muito bacana. E, na realidade, essa continuidade, grande Bel chegando aí na live, Jô. E e aí a gente, na verdade, vai dar continuidade falando um pouco de tratamento, né, dentro do que tem de possibilidade, do que está se discutindo no momento, né, do que está quente nesse momento, inclusive dentro da discussão. E assim, eu sempre tenho começado minhas falas em outras lives, inclusive que eu participei recentemente, trazendo a gente um pouco, levando um pouco a gente de volta no tempo para o momento que a gente teve a contaminação pela SARS, né? A síndrome da angústia respiratória aguda, né? Que ocorreu ali, começou na China também provocada por um coronavírus, e isso lá em 2002 por aí, né? Aquele coronavírus ele matou em torno de 8.000 pessoas, de 800 pessoas e gerou 8.000 casos, ou seja, ele teve uma mortalidade de 10%, né? Dentro do número de casos que ele produziu. E naquele momento, o mundo também se assustou. Nesse momento, em 2002, 2003, pelo número de casos, começou a haver realmente uma busca incessante por uma vacina contra aquele coronavírus daquele período, né? E aí houve uma busca, muita ciência, muito desenvolvimento, mas, infelizmente, no ano de 2004, quando os casos, infelizmente, vírgula, né? Quando os casos simplesmente desapareceram em 2004, a vacina foi deixada de lado, né? Então, naquele momento, se desistiu do investimento na vacina, né? Por conta, obviamente, do maior interesse econômico, né? E, obviamente, a gente acabou ficando sem uma vacina já naquela época para aquele coronavírus. Por que é importante contextualizar isso nesse momento de pandemia? Porque chegou um novo coronavírus, como o Jô colocou, altamente mutante, virulento pra caramba, contagioso pra caramba, né? E nós tivemos que voltar para a estaca zero na busca de uma possível vacina para ele. Se tivéssemos uma vacina concebida lá em 2003 para aquele outro coronavírus da SARS, poderíamos agora estar mais perto de fazer uma vacina, uma variante daquela outra, e estarmos com uma vacina em um tempo menor, né, para que a gente pudesse atender a população e evitar, inclusive, o tamanho do estrago, né, que o coronavírus vem fazendo ao redor do mundo, né? Então, esse é um ponto fundamental.
Uma outra coisa que mostra fortemente como esse lado econômico ele é pesado é que existem vacinas para coronavírus de natureza veterinária, né? Se você for ver aí, tem vacina para gato, por exemplo, para coronavírus de gato, mas de gente não tem. Então, o interesse econômico, mais uma vez, né, passando por cima, né, da importância da vida de cada pessoa, né? E trazendo, a partir dessa discussão inicial, e sabendo que nós temos aí pelo menos 4 candidatas à vacina chegando, né, ou tentando chegar num tempo menor possível. Hoje já se fala de uma possível vacina em dezembro, outros continuam acreditando que só em 1 ano ou 2 para a gente realmente ter uma vacina que seja eficaz e segura para uso em massa. Então, obviamente, que a gente passa a ter um outro olhar, que é o olhar da busca farmacológica. Mas essa também não é simples. Fazer um fármaco novo para esse novo coronavírus também demora muito tempo, né? Lili, um beijo, Lili. E, obviamente, se nós temos uma condição atual, que é de não ter um fármaco específico para o novo coronavírus, o que a ciência começou a correr atrás foi de buscar exatamente a condição do reposicionamento farmacológico. O que é que vem a ser isso? Vem a ser aquela situação onde eu não tenho fármaco específico, mas eu posso pensar que talvez um outro fármaco com potencial antiviral também possa, de repente, ser efetivo, eficaz contra o novo coronavírus. E é isso que tem gerado toda essa discussão que a gente vem acompanhando com cloroquina, com hidroxicloroquina, com elas associadas com a azitromicina, com o surgimento de vídeos sobre ivermectina, né, sobre o medicamento Anita, né, de nome comercial Anita. Então, na realidade, assim, a gente vê que é um caminho, né, que está se desenhando. A busca, é óbvio que ela é incessante, mas ela tem que ser muito cuidadosa e ela tem que ser científica. Eu acho que esse é o ponto crucial do início da nossa discussão. Voltando, que bom todo agora... mundo aqui. Eu acho que agora vai. Estão me vendo agora? Espero que estejam bem, viu? Espero que estejam com saúde, tá certo? Um abraço para todos. Vamos dar seguimento. Agora vai. Agora vai? Agora vai. Então vamos lá. Depois alguém disse que o Corona está querendo boicotar. Vai falar algumas verdades. Pois é. Deixa, então, eu voltar. Eu contextualizei, né, em relação a não termos vacina ainda e estava começando a falar da parte farmacológica, né? Então, dentro da discussão farmacológica, eu gosto muito de puxar por uma coisa que em farmacologia a gente utiliza como pilares terapêuticos, né? Que pilares são esses? Na terapêutica, a gente busca pelo menos 4 condições primordiais. Tratar o paciente, confortar o paciente, aliviar o sofrimento do paciente e curar quando possível. Por que chama atenção esse curar quando possível? Porque a gente sabe que tem doenças que não tem cura, né? A gente está aí, a gente vê a hipertensão, diabetes, até o momento são doenças sem cura, mas que nós temos como fazer controle delas, né? Farmacologicamente e por outros meios também, inclusive alguns deles associadamente, né, o farmacológico com o não farmacológico. Porém, no caso da Covid-19, no caso do novo coronavírus, a ausência de um fármaco específico está realmente nos levando à necessidade de tentar o reposicionamento de algum agente terapêutico já existente para ver se ele tem a capacidade, a efetividade, né, de destruir, de inibir a replicação, de fazer alguma coisa que possa mudar esse cenário, né, que está sendo visto por todos. Considerando isso, eu tinha falado antes que uma vacina, para que ela chegue até as pessoas em massa, ela tem que ter elementos, a exemplo de eficácia e segurança. E para um fármaco, isso não é diferente.
Um fármaco, para você utilizar numa pessoa, ele tem que ter efetividade, ele tem que funcionar e ele tem que ser seguro para esse uso. Então, dentro desse reposicionamento farmacológico, uma das coisas que mais preocupa é exatamente o risco de possíveis efeitos adversos, possíveis reações inesperadas durante a utilização do medicamento, algumas delas, inclusive, que podem até ser tão graves que podem favorecer óbitos de pacientes, né? Então, dentro dessa discussão do reposicionamento farmacológico, a gente passa a discutir inicialmente quem são esses fármacos, né? Vocês viram aí que no início, principalmente ali, fevereiro até abril, se falou muito de cloroquina, hidroxicloroquina, né? Se falou muito também do antiviral oseltamivir, que é o Tamiflu, que todo mundo já ouviu falar aí, principalmente daquela fase do H1N1, que também não foi fácil, e que se usava, né, o oseltamivir, e ele tinha algum grau ali de eficácia, de efetividade, né? E também, mais recentemente, começou-se a se discutir sobre um outro antiviral, o Remdesivir, que esse é o que está agora mais na, vamos dizer assim, na crista da discussão, visto que na última sexta-feira, se eu não me engano, saiu um artigo no periódico The Lancet, e ele acabou mostrando em várias situações que a cloroquina e a hidroxicloroquina, isoladamente ou associada com antibiótico macrolídeo, muito provavelmente aí a azitromicina, que é um macrolídeo, né, não traziam eficiência e não traziam um resultado melhor do que o que era encontrado nos pacientes placebo. Claro que, como qualquer estudo científico, existem limitações metodológicas, existem fatores importantes que dentro de uma pesquisa dessa, numa situação de guerra dessa, você acaba não tendo como cercar todos esses fatores, mas, de fato, o que ficou bem estabelecido foi uma diferença importante na mortalidade. Até, se eu não me engano, eu trouxe esse dado para mostrar para vocês aqui. A faixa de mortalidade, quando se utiliza, por exemplo, o grupo de controle, ele tinha uma morte para cada 11 pacientes, que é um óbito. No entanto, você via, para o uso de hidroxicloroquina associado com macrolídeo, uma morte para cada 6, e para o uso de cloroquina com macrolídeo, uma morte para cada 5. Ou seja, aumentou, obviamente, o número de óbitos quando estavam utilizando esse medicamento. Aí eu vi muita gente falando, mas é porque já são pacientes graves e tal. Os controles também são pacientes graves. Então a gente já fecha um pouco a questão metodológica aí. Só que em outros aspectos, claro, a gente não pode, nesse momento, sair lançando mão a um fármaco como se ele fosse milagroso. Principalmente um fármaco que, apesar de ser uma substância bastante conhecida, cerca de 80 anos aí, que se conhece a sua capacidade farmacológica e o seu uso farmacológico, mas a gente sempre soube de uma grande capacidade tóxica também, principalmente em relação ao aparato cardiovascular. Então, se sabe que se trata, né, por exemplo, malária com cloroquina, que se trata artrite reumatoide com hidroxicloroquina, por seu potencial anti-imune, por seu potencial anti-inflamatório potente, e que dá resultados positivos nesses pacientes. Num momento como esse, a gente não sabe, por exemplo, se a dose que é eficiente na malária também é eficiente contra o coronavírus, o novo coronavírus. A gente não sabe quanto tempo de terapêutica seria necessário. E todos esses dados, esse estudo recente com 96 mil pacientes, de 671 hospitais em 6 continentes, ele trouxe um panorama que realmente foi devastador da ideia do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, mostrando que aumentou a mortalidade. Então, esse é um ponto fundamental aqui na nossa discussão. A partir do momento que a gente tem um dado como esse, e que inclusive se associava em muito dos óbitos justamente a questão cardiovascular, né? Então a gente via que podia também ter ali um papel da toxicidade. O que a OMS fez? Ela suspendeu, né? Ela suspendeu essa utilização. Inclusive, vocês devem ter visto que circulou aqui em Salvador, na Bahia, provavelmente o pessoal do interior também deve ter visto, um vídeo lá do início da pandemia,
onde o secretário de Saúde da Bahia falava sobre essa liberação, porque tinha um protocolo naquele momento válido para fazer essa tentativa, né, de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. E ele veio depois a público dizer que aquilo não era mais válido, que pegaram um vídeo antigo e estavam utilizando para passar a impressão de que a hidroxicloroquina poderia continuar sendo utilizada. Isso não era verdade. Então, o que a gente tem que avaliar nesse caso aí especificamente? Quando esses fármacos começaram a ser utilizados na Covid-19, o principal fator desse uso, ou os principais, eu diria, foram dois, na realidade. Um, estudos experimentais. Estudos experimentais. Dois, uso por compaixão. O que é uma coisa, o que é a outra? O estudo experimental é aquele, justamente, onde nós não sabemos ainda qual é a condição exata de uso, ou de eficácia, ou de eficiência daquele agente terapêutico, e a gente vai testá-lo. Por isso que precisa ter um grupo controle que não usa para a gente comparar os resultados. É importante que o estudo seja duplo cego, randomizado, tudo dentro da metodologia mais rígida possível e com números grandes de pacientes de preferência nesse caso. Porém, o que se viu? E Cris está lembrando aí, por exemplo, que muitos desses estudos mostraram uma grande eficácia desse fármaco ou desses fármacos na condição in vitro, no laboratório, né? Mas isso não se repetia necessariamente nos pacientes. Então, quando saiu um primeiro estudo com um N pequenininho, né, dizendo que uma pequena fração dos pacientes teve melhora, claro, todos nós queremos que apareça um medicamento o mais rápido possível, então toda a ciência, toda a medicina, toda a enfermagem, todas as áreas de saúde, e óbvio que todo mundo ficou querendo que aquilo fosse verdade e fomos para cima da utilização. Porém, quando sai esse estudo da última sexta, aí a gente vê realmente dentro de um panorama maior, 96 mil pacientes, que não era bem assim. Ou seja, a gente não pode imaginar que o fato da cloroquina e da hidroxicloroquina terem sido efetivas in vitro vai realmente se repetir do ponto de vista prático no paciente. E qual foi o racional dessa história? Passou-se a utilizar a cloroquina e a hidroxicloroquina porque in vitro os estudos mostraram, e isso estudos inclusive anteriores a esse coronavírus, mostravam uma possível atividade antiviral desses fármacos. Em que sentido? Eles parecem ter um mecanismo in vitro capaz de impedir a entrada do vírus na célula, alguma relação ali, principalmente com a ECA2 ali, para que a proteína spike não consiga fazer a sua ligação e aí não consiga entrar, né? E um outro mecanismo secundário ao nível endossomal para impedir o transporte do vírus já dentro da célula, que é um passo inicial fundamental para que depois ele se replique. Então, caramba, era um potencial gigantesco se isso se repetisse em vivo, né? Então, infelizmente, nesse momento, a informação mais recente que temos é que a medicação, ou o medicamento, na verdade, não está mais liberado para essa utilização, como estava anteriormente, isso pensando em OMS. No Brasil, o Ministério da Saúde, que hoje tem um ministro que não é da área de saúde lá na cadeira, né, eles soltaram uma portaria liberando essa utilização, né, e isso foi um pouquinho antes de sair o dado da OMS, né, mas liberando para que houvesse uma escolha via médico e, obviamente, jogando para cima do paciente a responsabilidade de assinar um termo de consentimento para receber o fármaco, tá certo? Então, quando eu vi esse negócio, eu disse, caramba, velho, quer dizer, então joga a responsabilidade no sujeito que está no desespero, né? Está no medo, e aí ele vai acabar assinando o termo e vai usar esse negócio que a gente não tem qualquer garantia de efetividade, de segurança e assim por diante nesse tipo de tratamento. Eu vi mais recentemente que uma comunicação não foi da Anvisa, Fernando, foi da Agência Nacional de Saúde, né, da ANS, falava sobre suspensão, né? Mas eu não sei aí como é que foi esse ajuste em termos de governo, né, para que realmente assim não ficasse aquela portaria valendo no momento que o mundo inteiro está dizendo que não é para usar, né? Então acho que isso aí foi uma coisa, um divisor de águas importante
nesse momento relacionado à terapêutica. Ainda falando sobre cloroquina e hidroxicloroquina, uma coisa me chamou muita atenção lá atrás, uns quase 2 meses atrás. O primeiro país a suspender o uso foi a Suécia, né? A Suécia é aquele país europeu que não fez isolamento social, não fez o tal de isolamento social que eu chamo de distanciamento físico, né? Não fez. Como não fez, eles têm o maior número de mortos entre os países da região dele, né? Então, assim, eles não fizeram isolamento e aí realmente foi aquele desastre, porque todo mundo já entendeu o que é um crescimento exponencial de uma doença e o que é a sobrecarga do sistema de saúde, né? Então, com base nisso, logo depois a França começou a avaliar também a suspensão, né? E outros países foram resolvendo retirar. Então, esse estudo de sexta-feira, acho que ele veio para realmente mostrar uma condição atualizada, com um estudo muito mais balizado cientificamente, que realmente não há um ganho para o uso desses medicamentos nos pacientes graves de Covid-19. Aí eu tenho que fazer um outro parêntese. Eu tenho que voltar numa das justificativas, que é o quê? Ah, mas tem que usar cedo. Tem que usar cedo. Vejam bem, não tem estudo nenhum dizendo que cloroquina e hidroxicloroquina são profiláticos, portanto, que seriam possíveis medicamentos preventivos de Covid-19. Não há isso, mas tem estudo feito em animal de laboratório onde não foi preventivo. O animal foi tratado previamente e depois foi exposto ao vírus, pegou o vírus, ok? Então isso é um dado experimental em animais de laboratório, mas é importante para a nossa discussão. Na outra ponta, não havendo a condição profilática, fica a discussão. Por que nós vamos, melhor, em que momento se deve entrar com um medicamento desse no paciente de Covid-19? Qual é o momento que vai se entender que esse paciente tem um agravamento que justificaria ele entrar com o medicamento naquele momento que seria prévio a um agravamento ainda maior, né, daquela condição realmente mais grave da doença? Guarda essa informação que no final, depois de falar dos outros fármacos, eu vou retomar isso com vocês. Bom, a partir então dessa primeira discussão sobre cloroquina e hidroxicloroquina, o que é que veio nessa esteira na sequência? Veio a possibilidade, assim, uma coisa antes, a azitromicina naquela associação, qual é o papel dela, se ela é um agente antibacteriano, né? Ela não é antiviral e tal. A grande probabilidade do uso desse antibiótico ou de outros antibióticos é o desenvolvimento da questão da pneumonia, que também vai acabar favorecendo infecções bacterianas simultâneas. Então, o antibiótico entra na associação. Só que aí tem um outro detalhe. Tanto hidroxicloroquina quanto cloroquina tem, no seu histórico de efeitos adversos, risco cardiovascular, principalmente arritmias, e aí aparece que também a azitromicina pode trazer esse tipo de efeito adverso. Aí vocês imaginem os dois sendo usados juntos. Hidroxicloroquina com azitromicina ou cloroquina com azitromicina. Então você tem ainda aí um aumento ulterior do risco, né, desse paciente ter um problema cardíaco ali durante o tratamento da Covid-19. Então, trazendo agora para a realidade que eu estou vendo aí, principalmente circulando muito nos grupos de WhatsApp, né? Professora Lili, que está aqui nos assistindo, nós temos lá na universidade um grupo que tem um projeto, né, um NEB contra o coronavírus, e ele tem vários eixos. Um dos eixos, que é o eixo de comunicação, ele trabalha fazendo vários formatos informativos para a população em relação à doença, tratamento, uma série de coisas. Envolve professores e estudantes que vão tocando isso, né? E uma outra parte do trabalho da comunicação é desfazer fake news. E tem sido um trabalho muito árduo. Por quê? Nós ficamos muito impressionados como uma notícia boa não consegue ter a mesma quantidade de acessos do que uma notícia falsa. É muito impressionante. Talvez robôs, né, que a gente já conhece algumas histórias aí nesse sentido, mas a prática mostra que a notícia falsa ela acaba circulando muito mais e deixa as pessoas ainda mais confusas, né? Então, eu vi recentemente nesse estudo que a gente está fazendo, nós vimos vídeos assim de pessoas que se apresentam como médicos e que parece
que são mesmo, porque alguns deles a gente avaliou, inclusive, olhou na currículo Lattes, são médicos mesmo e tal, mas que mesmo depois de um estudo como esse do The Lancet, fazem um vídeo dizendo que é uma revista que não é tão prestigiada assim, que a metodologia é toda furada, e isso vai gerando mais confusão na cabeça do indivíduo que está vendo aquele vídeo. Então ele vai achar que ele tem sim que comprar lá a cloroquina, a hidroxicloroquina dele e tomar, né? Então, eu tenho sempre pedido às pessoas que não repassem de forma alguma esse tipo de informação, porque ela é extremamente danosa. Extremamente danosa. Inclusive, joga totalmente contra toda essa luta que os profissionais estão travando contra essa doença. Tá certo? Então, é uma coisa fundamental que a gente faça esse filtro, que a gente tenha esses cuidados. Então, dentro dessa perspectiva, surgiu o que também? Surgiu a história da ivermectina, que vocês todos já devem ter visto algum vídeo sobre a ivermectina, né, um famoso medicamento usado inclusive para piolho e tal, né, que tem in vitro também um potencial efeito antiviral, né, e aí esse possível efeito antiviral da ivermectina, que in vitro ele parece conseguir impedir a entrada do vírus na célula, também parecido com o da cloroquina, e também seria capaz de impedir a replicação. Então, esse é um dado também in vitro. Aí tem surgido alguns estudos assim in vitro, falando das possibilidades, que é um potencial. Ou seja, óbvio que ninguém que está na linha de frente vai querer descartar, gente, qualquer possibilidade. Não é descarte, mas é fazer primeiro ciência, estudar, ver o que realmente tem de potencial, ver se aquele medicamento pode realmente ser utilizado nas pessoas, para depois a gente avaliar se ele realmente está trazendo um resultado efetivo, né? Para a gente não ficar na confusão, sem saber exatamente se funciona, se não funciona, se está usando, se não está usando, que é o que acaba acontecendo muito com essa disseminação de tantos vídeos nas redes sociais. Então é muito importante a gente continuar combatendo fake news de maneira muito forte, muito forte. Mas aí surgiram realmente estudos com a ivermectina in vitro, mais recentemente também com um medicamento chamado nitazoxanida, que aqui o nome comercial mais conhecido é o Anita, e que acabou ficando conhecido mais ainda porque surgiu uma história de que teria uma pesquisa no Brasil com um medicamento que ia surpreender o mundo, blá, 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 e não sou eu que estou dizendo isso. Foram palavras do ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, senhor Marcos Pontes. Ele deu uma entrevista, onde inclusive ele disse que era segredo total o medicamento, porque estavam fazendo estudo duplo cego em 400 pacientes, etc., mas que aquilo ia surpreender o mundo e que ia ser fantástico. Aí, rapidamente, alguém vazou que o medicamento era esse, né? É um fármaco que também in vitro apresentou um efeito possível, né, antiviral, um possível efeito antiviral, seria um inibidor de replicação, e, inclusive, agora, muito recentemente, no fim de março, saiu um artigo numa revista importante chamada Pharmacotherapy, que é uma revista que tem publicado coisas muito importantes ao longo da sua existência, mostrando que esse fármaco também parece ter um mecanismo que impediria a exocitose viral após a replicação dentro da célula hospedeira, que seria um mecanismo bastante interessante se isso pudesse ser replicado, né, imediatamente em humanos. Só que não é assim que funciona. De novo, tem que ter estudo, tem que sair fazendo os grupos com todo o controle, com toda a segurança, até porque, num estudo desse, você também pode estar colocando a vida daqueles pacientes em risco. Então, é muito importante, realmente, que a gente tenha aquela característica da atenção, do cuidado, com cada coisa que a gente lê, com cada coisa que a gente vê, porque realmente estamos todos ansiosos, obviamente, essa condição de ter que ficar numa reclusão forçada é muito dura, mas a gente, realmente, quando a gente vê o que está acontecendo com as pessoas mais carentes, que muitas delas não estão podendo ficar em casa e tem que sair para poder conseguir o pão daquele dia, né, a gente vê que nós ainda estamos no melhor dos mundos, né, porque a gente ainda está numa condição que a gente pode dizer que é confortável, né? Dizendo, obviamente, que a gente não está falando aqui a saúde mental, etc. Claro, são outros fatores também fundamentais e importantes, mas a gente não pode comparar, com uma pessoa que hoje não está recebendo ajuda governamental
e que está tendo que sair obrigatoriamente. Senão ela não recebe nada, senão ela não vende nada e ela não vai poder comer. Né? Então isso tem que ser colocado na equação. Né? A gente tinha, antes da crise da Covid, já existia uma crise entre desemprego e informalidade no Brasil em quase 40 milhões de pessoas. Então isso já vinha de longe. Né? E agora isso está ainda mais forte. Tá certo? Esse é um ponto para a gente ter cuidado com essas informações sobre novos medicamentos. Aí vamos falar dos antivirais agora. Quando a gente chega nos antivirais, a primeira aposta, como eu disse, foi o oseltamivir. Tem outros também que vocês podem buscar depois na literatura, a gente também pode fornecer material para vocês, né? Mas, na realidade, esse fármaco, que é o Tamiflu, ele, a princípio, também teve um papel in vitro contra o novo coronavírus, aí as pessoas se animaram e tal, e ele começou a ser usado, mas depois de algum tempo não mostrou ser tão promissor assim. Ele é um inibidor de uma enzima chamada neuraminidase, né, que ela favorece, ela impede, na realidade, ela favorece a liberação do vírus após a replicação, e ele inibe ela. Né? Então, se ele inibe, não vai ter a liberação, e, portanto, ele pode replicar, mas ele não é liberado. Então, acabaria reduzindo a carga viral, né, nesse formato. Mas aí não foi efetivo, não tem sido efetivo contra o coronavírus, embora, volto a dizer, a terapêutica farmacológica está caminhando para algo que é com mais de um fármaco. Isso também é importante a gente ter noção. Não está sendo possível encontrar aquele fármaco, né, que o cara, poxa, já pensou, velho, se surgisse um trabalho de hoje para amanhã, dizendo esse medicamento aqui, ó, se tomar antes não vai ter, se tomar em qualquer etapa da doença cura. É isso que a gente quer que apareça. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é tão simples assim, de uma hora para outra, isso realmente acontecer. Tomara que aconteça o mais rápido possível, né? Para que a gente possa sair disso de uma maneira menos dolorosa do que já está sendo. Né? Mas, obviamente, não é fácil. Não é fácil chegar nesse fármaco que vai resolver da noite para o dia. Então, o que está se tentando fazer quando você recebe, principalmente aquele paciente já na condição mais grave? Ele vai receber mais de um agente farmacológico, naturalmente. Então, é por isso que um antibiótico pode entrar no jogo, é por isso que o corticoide pode entrar no jogo, que é uma outra discussão polêmica. Né? Por que é polêmico? Corticoide, eu costumo brincar com meus alunos lá na UNEB, e em todas as faculdades que eu passei num outro período, que assim, corticoide é o famoso é ruim, mas é bom. Né? Por que ele é o ruim, mas é bom? Porque ele é fantástico do ponto de vista da resposta terapêutica. Seja ela anti-inflamatória, antialérgica, imunossupressora, ele é incrível. Mas ele, por outro lado, também, quando você vai ler o que ele pode provocar de reação adversa, de efeito adverso, é assustador. Você bota na balança, assim, caramba. Só que, assim, efeito adverso não acontece em todo mundo, de fato. Né? E aí você acaba tendo a condição do uso seguro, né, do medicamento para várias coisas. Só que na Covid-19, qual é a discussão em relação aos corticoides? Ele é efetivo em diminuir a inflamação naquele pulmão? Sim. Mas como ele também é imunossupressor, ele pode favorecer a curva do crescimento do vírus. Né? Então ninguém sabe exatamente, por exemplo, será que se usar o corticoide por um tempo curto, isso seria interessante? Então isso tudo está nessa esteira de discussão, tem muita gente boa estudando, sabe? Muitos profissionais que estão na linha de frente, estudando, trazendo esses dados, debatendo, tem muitas frentes, né, tentando chegar realmente na melhor solução possível e no menor tempo possível também, certo? Então, voltando para os antivirais, a aposta mais recente foi esse medicamento, tem sido esse medicamento chamado Remdesivir. Né? Esse antiviral, ele atua inibindo duas enzimas. Né? Ele é capaz de inibir a RNA polimerase, né? E ele também é capaz de bloquear a exorribonuclease. Por que isso é importante? Primeiro, esse fármaco, quando ele entra na célula, ele sofre uma conversão numa espécie de adenosina, um análogo da adenosina. Então isso significa que essa adenosina análoga, que é o fármaco, pode entrar na sequência de formação do RNA viral. Ou seja, quando ela entra, como ela não é a própria adenosina, vamos dizer assim, de verdade, acaba que aquele vírus ele não vai conseguir terminar aquela fita, ele não vai poder depois replicar.
né? Então, uma função interessantíssima. Só que o próprio hospedeiro e tal tem uma outra enzima lá que faz a correção no RNA, que é justamente a exorribonuclease. Então, se ela corrige, a adenosina certa vem e o RNA continua a ser formado. Então, o que acontece nesse caso desse fármaco que inicialmente todo mundo, poxa, é promissor? Ele também bloqueia essa que faz o conserto. Dessa forma, você pode vir a ter, então, com esse fármaco, uma condição positiva na terapêutica. Até coisa de semana passada, não tínhamos ainda nenhum estudo para saber da efetividade. Mas eu posso adiantar para vocês algumas coisas anteriores. Esse fármaco, porque ele não surgiu do nada. Ele teve uma história com a terapêutica do ebola, né? Então ele tinha esse histórico. E ele também mostrou in vitro e em testes com animais efetividade contra outras formas de coronavírus. Isso em 2018, os estudos. Tanto contra o coronavírus responsável pela SARS, quanto pelo responsável pela MERS. As duas formas aí mais conhecidas, mais recentes também, de coronavírus antes do atual. A partir daí, fizeram os experimentos em animais, também deu efetividade. E aí, o que é que o governo americano fez? Solicitou a FDA, né, a Food and Drug Administration, que faz é a Anvisa de lá, vamos dizer assim, a liberação para uso emergencial justamente em pacientes graves de Covid-19. Né? E o FDA liberou com base nesses estudos pregressos, né? Liberou para utilização. Mas, novamente, eu falo experimentalmente e por compaixão. Né? Eu falei naquela hora que é o experimental. Compaixão é o quê? É uma tentativa de tratamento quando você já está perdendo o seu paciente e você vai tentar alguma coisa na busca dessa salvação ali, né? Na reta final. Então, isso é um tratamento por compaixão. Se você não tem segurança de que aquele fármaco vai fazer qualquer efeito, mas ele vai entrar na terapêutica na busca, né, de a palavra mais adequada nesse caso. Bom, então, agora em maio, o FDA liberou o Remdesivir para essa 22 de março, saiu um estudo com mais de 1.000 pacientes, né, que acabou mostrando que esse fármaco conseguiu diminuir a mortalidade em relação aos pacientes que não usaram esse antiviral. Então, assim, houve uma diminuição da mortalidade. Qual foi o dado? De novo, vai ter um monte de gente que vai dizer, tem um bocado de furo metodológico, etc, etc. Claro, todo estudo ele vai apresentar algum viés que você pode detectar e que aquilo não foi fator de impedimento para ele ser publicado. Mas tem um fator importante que se impõe, chama-se redução de mortalidade. Com isso, o artigo ele é concluído apontando como uma possível ideia de que, de repente, esse fármaco, se usado mais cedo, poderia evitar o agravamento, né? Ou seja, a chegada até a forma mais grave da doença. Né? E aí, a gente começa a pensar, qual é a nossa questão problema, então? Seja Remdesivir, ivermectina, nitazoxanida, cloroquina, hidroxicloroquina, associado ou não com azitromicina. Quem seriam os pacientes candidatos a esse uso em fase inicial da doença? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quando o tratamento deveria começar? Ninguém sabe. E aí eu venho me perguntando isso já há algum tempo. No início, vocês lembram que se falava assim, olha, a pessoa que tem a doença e que agrava, ela é de um grupo de risco. Ou ela é idosa, ou ela tem uma comorbidade descompensada, como diabetes, hipertensão, doenças respiratórias e tal. Mas o que nós estamos percebendo ao longo do processo é que tem tido óbito em toda a faixa etária, com e sem comorbidade. E aqui no Brasil, inclusive, não são os idosos que estão nessa maior faixa de mortalidade. É um grupo que está ali entre 23, 24 anos e 45, 48 anos. Né? Quer dizer, um grupo jovem que está tendo a maior taxa de mortalidade. Então, hoje, eu acho que a discussão ela tem que se voltar fortemente para dois componentes. O componente imunológico, porque todo mundo já ouviu falar que uma tempestade de citocinas provocada pela condição da infecção. O vírus dá o start, mas depois a resposta
já é uma resposta exacerbada que pode ser favorecedora desse quadro mais grave, né? Então, a condição imunológica e, mais importante ainda, a condição genética. Porque me parece que o indivíduo ele deve ter um perfil genético que favoreça o desenvolvimento da forma mais grave da doença. E aí, claro, se a gente conseguisse chegar a essa condição de descobrir qual é esse perfil gênico, a gente poderia proteger muito mais essas pessoas que realmente teriam um perfil que favoreceria a forma mais grave, e isso seria um caminho talvez menos duro do que esse caminho que nós estamos tendo que trilhar, né? Então, no momento, por que o distanciamento social, distanciamento físico é tão fundamental, é tão importante, e por que a gente tem que ajudar nossos irmãos mais carentes a poderem se manter também nas suas casas? Porque esta ainda é a única forma da gente cortar a transmissão do vírus, para que ele desapareça do meio, sabe? Se não tiver gente para transmitir, não tem vírus, entende? Então, isso seria incrível se todos os países tivessem tido a capacidade ou a consciência, que aí depende de cada país, né? De lá no iniciozinho, fechar realmente, dando condições de proteção social a quem mais precisa, dando condição de proteção social aos pequenos empresários, porque tem muita gente vai acabar está tendo muita dificuldade de manter e de se manter e manter suas famílias por conta de tudo fechado, etc, etc. Então, assim, isso tem que ter sido feito no início, porque isso poderia permitir que em um prazo menor a cadeia de circulação acabasse e a gente ficasse muito mais tranquilo para poder ir liberando as pessoas para voltarem para suas atividades. Coisa que hoje, infelizmente, essa tranquilidade não está acontecendo, né? No Brasil, principalmente, porque nós estamos ainda vendo um crescimento assim, de uma maneira muito significativa do número de casos e também do número de óbitos. Então, mesmo considerando que é uma doença onde todo mundo fala, né, que você tem ali cerca de 20% vão precisar de um atendimento hospitalar e desses 20, cerca de 5 vão precisar de UTI, mas basta fazer uma conta simples, né? Faz essa conta em cima de uma população de 200 milhões de habitantes. E se todo mundo adoecer de vez, o que é que vai acontecer? E, obviamente, sabendo que outras doenças que também têm agravamento, elas não vão deixar de acontecer, né? Então, as pessoas vão precisar de leite de UTI por outros motivos também. E, de repente, não vão ter porque o sistema vai estar num colapso total, né? Então, isso é uma coisa muito importante, a gente continuar batendo sobre a necessidade, né, de continuarmos fazendo o distanciamento social, de continuarmos usando a máscara corretamente, né, de continuarmos lavando as mãos corretamente, fazendo o asseio de tudo que chega na casa, sabe assim, tem que ser extremamente rigoroso realmente nesse momento. E como eu digo, é difícil falar esse tipo de coisa sabendo que nós temos irmãos que não têm hoje agora água em casa, por exemplo. Não tem água, né? Não tem água, não tem sabão. Mas que essa pessoa vai se defender, entendem? Então, acho que a solidariedade, a empatia, elas nunca estiveram tão necessárias como no momento desse, né? A gente, brasileiro principalmente, que nunca viveu uma situação dessa natureza, né, realmente precisa entender que é hora de um ajudar o outro, porque infelizmente a ajuda governamental está demorando, não está chegando, chega em parte, não chega, faz o povo se acumular na frente da Caixa Econômica e aí a transmissão aumentando. Então, está muito difícil. Então, é a gente também cair para dentro aí e fazer essa ajuda dentro do que está no nosso alcance, né? Bom, tem quanto de tempo ainda, Jô? Só para eu me situar. Agora são 8 horas e 50 minutos. Vamos tentar organizar um desfecho? Faltam 10 aí, mais ou menos, né? Bom, eu acho que eu falei, né, da maioria já dos fármacos. Né? A duração dessa terceira parte, eu não sei. Mas já são, né, em horário mesmo, 8 horas e 50 minutos. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Um outro ponto, então, que é necessário falar, que é importantíssimo. Todo mundo deve ter ouvido falar da inserção da heparina na terapêutica do paciente grave, né? Esse é um dado muito importante, realmente. Vejam bem, primeiro, condição exclusivamente de hospital, né? Ninguém toma heparina fora do hospital, ok? Nem acha para comprar. Então, não vamos nem nos preocupar com essa coisa de ficarem, olha a heparina, não sei o que lá. Não, é para uso hospitalar mesmo, né? Um pneumologista em São Paulo percebeu uma coisa importante numa paciente com a Covid-19, né? Um dedo roxo no pé.
né? E aí foi avaliar e viu que tinha algumas condições trombóticas, principalmente no pulmão. A partir dessa condição, é um protocolo, né, para pacientes acamados de algum tempo, já é um protocolo ter que entrar com algum anticoagulante, né, por vários motivos, pela própria segurança dessa circulação da hemodinâmica, né? Mas, nesse caso específico, os pacientes que receberam a heparina tiveram uma melhora muito importante, né? Eu tenho um dado aqui dela, a pneumologista é o Nara Negri, ela é da USP e do Sírio-Libanês. Ela tratou 60 pacientes, 53 voltaram para a enfermaria ou tiveram alta hospitalar. E os outros 7 estavam com ventilação não invasiva. Ou seja, houve realmente uma redução significativa do processo via essa diminuição dos coágulos nos vasos pulmonares, melhorando ali a condição de troca gasosa dos pacientes. E isso foi realmente um dado muitíssimo importante. Ela, no momento, vem tocando um experimento com um número maior de pacientes para ver se você colocar isso um pouco mais cedo, evitaria que esses pacientes evoluíssem para chegar na condição mais grave de precisar de UTI. Né? Que, poxa, se isso acontecer, já seria um ganho extraordinário num momento como esse, que realmente a gente tem dificuldade de imaginar terapêuticas que realmente possam funcionar. Né? Então, a heparina é uma coisa interessante, sim, e que vem trazendo bons resultados no paciente grave, no hospital. Né? Bom, então, com base nisso tudo aí, eu gostaria de primeiro, né, fechando aqui a minha fala, fazer realmente esses alertas, né, que a gente está fazendo o tempo todo, né, da condição do ficar em casa, né, o tempo máximo possível, só sair se for uma necessidade realmente extrema, e se sair, sempre com sua máscara, muito cuidado ao colocar e ao tirar a sua máscara, tirar o equipamento, o EPI, o equipamento de proteção individual, tem sido uma coisa que tem gerado muita contaminação, sabia? Na hora de tirar. Então tem que ter muito cuidado, não baixar a máscara para falar, a máscara embaixo do seu pescoço não tem função, tá certo? Então não façam isso, né? Falem com as pessoas para não fazerem, evitem tocar no rosto, tocar no olho, no nariz, etc. Lavem muito as mãos. Então, o recado tá dado, todo mundo já está sabendo bastante disso, né? E aí, no mais, eu queria finalizar agradecendo primordialmente aos profissionais de saúde, né? Todos eles, sabe? O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fono, o nutricionista, todos, farmacêuticos, todos eles são fundamentais e estão numa guerra, gente, numa verdadeira guerra, né? Diz, Jô. Equipe de limpeza. Vou chegar aí. Tá aqui na minha lista. Pessoal da limpeza, auxiliares e técnicos de enfermagem, todo mundo do hospital, sabe? O cara que trabalha na administração, todos eles também têm família, todos eles também estão com medo, certo? E a gente tem que enaltecer mesmo o trabalho de cada uma dessas pessoas. E eu vou mais longe. Pessoal da vigilância sanitária, que também está na rua, na linha de frente. O pessoal que faz a limpeza urbana, os garis da gente, ó, também estão na linha de frente. Porteiros dos prédios de toda uma cidade grande, dos condomínios. Isso é linha de frente, gente. Porque eles têm que se deslocar, eles têm que estar passando no ônibus, têm que pegar no corrimão, sabe? Então, assim, a nossa mudança educacional, ela está sendo imposta. Ela não aconteceu gradativamente. A gente está tendo que se adaptar a viver lavando melhor as mãos, a ter mais cuidado onde a gente toca, onde a gente não toca, a andar de máscara, que antes a gente só imaginava isso para os profissionais, agora todo mundo tem que andar de máscara. Então, agradeço assim profundamente, imensamente, a cada um desses profissionais e todas essas atividades. E mais um grupo que eu gostaria de citar, claro, gostaria de nomear todos os grupos, mas assim, os professores. Os professores também estão passando um sufoco extraordinário, principalmente aqueles da educação básica, tendo que aprender de uma hora para outra a ser youtuber, a dar aula por internet, sabe, com todas as dificuldades de um controle de uma classe que vai ter virtualmente 30 crianças, por exemplo, para dar conta. Então, realmente, são outros heróis desse processo que a gente tem que enaltecer.
enaltecer a ciência contra toda forma de obscurantismo, contra toda forma, dar um valor enorme ao SUS. A gente precisa aprender a entender o poder de uma coisa pública que funciona, e se a gente não tivesse o SUS agora, a gente estava numa situação muito pior, como aconteceu nos Estados Unidos. Não tem sistema único de saúde, quem não tem plano de saúde não é atendido. E para ser atendido, paga milhares e milhares de dólares. Essa é a real. Então, ter um sistema único de saúde no Brasil, com todas as suas mazelas provocadas ao longo do tempo por tanta gestão governamental ineficiente, incompetente, corrupta, etc., ainda assim, o SUS é o que está salvando essa situação. Tenho certeza disso. Então, enaltecer sempre, defender o SUS, defender a ciência, a universidade pública, né, que aí as coisas realmente vão funcionar se a gente entender o papel dessas instituições corretamente. E, para finalizar, agradecer o Instituto Magister, a professora Josiane, né, que realmente deu essa oportunidade para que a gente pudesse estar aqui mais uma vez discutindo. Espero que essa seja a primeira de muitas e muitas lives do Instituto Magister, né, que vai continuar com certeza, e que vocês todos que estão aqui, né, eu vi que Cássio, meu irmão, está aí, Danilo, Priscila, as minhas primas de Jaguarari, de Barrocas, o povo do Salt, nosso grupo de pesquisa, colegas professores, amigos queridos, olha, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito bom estar com todos vocês. Passo para você, Jojo. Então, vamos rapidamente aqui, em alguns minutos, fazer alguns comentários finais. Eu fui anotando aqui os nomes de algumas pessoas à medida que iam comentando, então são muitas pessoas, tá? Quero agradecer do fundo do meu coração, né, a quem está aqui conosco. Essa já é a terceira parte da live, estamos fechando a segunda hora de live, né? É a primeira, com certeza, de uma série, ok, gente? Pena que nós estamos estreando com um tema que é tão impactante, né, tão triste, mas, enfim, é o que está acontecendo, é a nossa realidade, tá? Seria muito bom se a gente estivesse aqui falando de outras coisas, muito mais suaves, né? Mas, paciência, né? O que nós temos e o nosso compromisso, o compromisso do Magister, para quem está conosco desde o iniciozinho, primeiros minutos, eu comentei e volto a falar, né? O objetivo principal do Magister é que a gente leve a melhor informação possível, ok? Então, é compromisso mesmo com a educação, é compromisso mesmo com o aprendizado, tá? E que a gente espera que vocês façam o melhor uso possível desse aprendizado, tá bom, gente? Então, isso é do fundo do meu coração mesmo, do nosso coração, tá? O que vier do Magister, tenho uma certeza absoluta que virá com muito carinho, ok? Deixa eu fazer alguns comentários aqui ao longo da sua fala, né? Vários elogios, né? Normal. Alguns comentários. Mas teve uma pessoa que perguntou do porquê do baixo índice, né? Eu entendi de baixo índice de coronavírus, né? Baixa incidência. Eu entendi assim na escrita dela, né? Porque o baixo índice nos pacientes por lúpus e artrite reumatoide não contaminados por COVID, né? Não contaminados por COVID, ela colocou como uma interrogação. E eu quero só lembrar que doenças reumáticas, doenças, né, com problemas autoimunes, pacientes com esses problemas são pacientes de risco, né? Então, desde o início, isso foi colocado como uma orientação muito forte, né? Todas as pessoas que pertencessem a algum grupo de risco precisariam realmente, muito mais do que as outras pessoas, precisariam realmente ter esse cuidado de não sair, de evitar qualquer forma de contato. Idosos, hipertensos, diabéticos, pessoas com doenças autoimunes, pessoas que fazem uso de medicamentos imunossupressores, né? Isso a princípio. E o professor Fernando veio, né, acrescentar, ressaltar uma informação que é importantíssima, né, também já está aí bastante divulgada, que é
com relação ao fato de que no Brasil o perfil de maior casos de morte está justamente na faixa etária da juventude, né? É o adulto mais jovem, né? E que não tem doença de base, não tem histórico de uso de medicamento, que não tem, a princípio, nenhuma outra justificativa, mas que evoluem para formas graves, né? Aquelas formas mais agressivas, e que existem questões ainda a ser respondidas, né? Elas precisam ser esclarecidas, que depende do tempo, provavelmente uma resposta hiperimune aí bastante importante, né? Diga, professor. Uma coisa interessante nessa pergunta é que também recentemente um médico clínico paulista, ele veio a público falar que tinha que se defender o uso do corticoide, né? E aí justamente um dos argumentos era esse aí, que pessoas com doenças autoimunes não pegavam Covid e tal. Então assim, olha, eu realmente, pode ser que eu não tenha procurado o suficiente, mas eu não li nenhum artigo ainda que trouxesse essa discussão, né? Não li ainda nenhum trabalho que trouxesse essa discussão. Porém, o que a gente pode imaginar? Se o indivíduo está tomando um medicamento que ele é imunossupressor, ele pode sim favorecer a questão do aumento da carga viral. Mas se ele é usado num tempo curto, ele pode ser importante sim para desinflamar, né? Em termos pulmonares principalmente. Então, assim, é algo que também está dentro do escopo desses estudos, dessas pesquisas que estão, algumas delas em início ainda e tal, que a gente não pode afirmar nada, né? Mas, assim, é um tipo de discussão muito polêmica, porque o corticoide aí, ele vai ser a faca de dois gumes, né? Numa situação como essa, pelas suas próprias características farmacológicas. Em uma pessoa que tem a sua composição imunológica, a sua constituição imunológica, né? Perfeito. Todos nós temos, né, alguma variação imunológica. Algumas dessas pessoas estão respondendo de forma muito negativa, que são as pessoas mais graves, né? Fernando, eu acho que você já respondeu, né, já ficou aí embutido nessa sua fala, um comentário também eu vou achar aqui, que falou sobre a pulsoterapia. Eu acho que foi Cristiane Correa, que ela perguntou sobre a pulsoterapia, ela comentou sobre a pulsoterapia que vem reduzindo a carga inflamatória, né? E aí está de acordo com o que se sabe sobre essa carga excessiva de corticoide num curto espaço de tempo, né? Que ele tem uma potência anti-inflamatória bastante grande, né? Numa condição, o paciente hospitalizado, né? Uma condição de maior observação. E bem no iniciozinho lá, quando a gente retomou, acho que foi a segunda parte da nossa live, né? Nossa pequena live de estreia, que alguém comentou sobre o Uruguai, que em 88, se eu não me engano, foi assim o comentário, 88 pessoas testadas, 44 foram assintomáticos. Se eu não me engano, foi assim que a pessoa escreveu. E referente ao que eu tinha comentado sobre essa parte mais laboratorial, mais imunológica, e isso é um perigo, né? Porque se a pessoa é assintomática, dificilmente, a depender de quem seja essa pessoa, né? Dificilmente ela vai conseguir compreender que ela não está, que ela precisa ficar isolada, que ela precisa se afastar de verdade de todas as pessoas. Ela está assintomática, mas ela está expelindo o vírus, né? Então, os assintomáticos não podem sair para a rua, os assintomáticos não podem ir na esquina tomar uma cervejinha, os assintomáticos não podem, eles simplesmente não podem. E isso é por eles próprios, né? Cada uma dessas pessoas, e principalmente para evitar que eles disseminem para as outras pessoas, né? E aí, que outras pessoas são essas? São pessoas que poderão, inclusive, né, responder de uma forma muito agressiva, tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado. Uma vez IgM, não importa a princípio se foi
que IgM é aquela, né? Se é uma verdadeira IgM anti-corona ou se é uma falsa IgM anti-corona, né? Um resultado falso positivo, mas o resultado foi aquele, então tem que ser obedecido, né? E aí são as ferramentas de tentar convencer essa população que insiste em ficar na rua, né? Sem necessidade. Uma coisa é você ser varredor de rua, né? Uma coisa é você precisar sair para trabalhar, outra coisa é você sair por sair, né? Ter vários motivos, entre aspas, para sair. E aí é a chance, né, desse assintomático que realmente não está sentindo nada, não tem nada, né? Ou ainda assintomático, a chance de ele disseminar, ok? Quer falar alguma coisa? Tem uma pergunta aqui, ó, de Udmila Brito. Ela fala: estudos que mostram contaminação cruzada do Covid. Paciente com 25 dias após primeiro teste positivo tem a possibilidade de dar positivo novamente? O que justifica essa permanência da carga viral ainda? Quer responder? Eu respondo. Pergunta bem interessante essa, tá? Muito interessante, porque se você fala em carga viral, significa que você está falando de RT-PCR. Não é isso mesmo, Ludmila? E aí, o que acontece? Se eu coleto o sangue, depois você falou aqui 25 dias, né? Então, se eu coleto o sangue desse paciente já na terceira, quarta semana, lá mais adiante, e esse paciente está dando RT-PCR positivo, então coletou o sangue, o que está sendo detectado ali é RNA do vírus e não necessariamente partícula viral. É muito provável que seja RNA do vírus circulando, tá? Sem ser o vírus inteiro, né? Ele com suas proteínas, com seu envelope, todas as suas estruturas. O RNA viral apenas, né? Ele não deve, eu não li nada, eu não conheço nenhum trabalho, nenhum texto que mostre que ele tenha impacto na capacidade de causar a doença, tá certo? E sim o vírus, né? A partícula viral, que tem sim a chance de contaminar células, tá certo? Então, é possível, isso é uma das limitações do PCR, né? O RT-PCR, esse PCR em tempo real, ele é extremamente sensível, ele pode detectar em algumas pessoas, sim, tardiamente, então, semanas adiante, a pessoa já melhorou, a pessoa já passou daquela fase mais crítica, né? E esse RT-PCR ainda detectar em algumas pessoas. Isso é possível, tá? Agora, eu não li, eu não achei, eu não vi nenhum trabalho que mostre a relevância do ponto de vista da patogenia, né, de causar realmente lesão, enfim, tá certo? Eu espero ter respondido a sua pergunta, né, satisfeito o seu questionamento. Manda um abração aí para Marcão, tá lá em Piranhas nos vendo novamente. Irmão. Ai, tem tanta gente. Então, deixa eu falar aqui. Cris aí, beijo, Cris. Priscila, Paula, Laís, Ludmila, Jesse, Gilvan, José, Cris, Sami, Clea, meu Deus, Umira, Sandra, Bruna, Lili, Caos, Cássio, Dani, Dona Luzia, Clea, Ilma, Bianca, Cláudia, Josi, Marcelo, Samir, eu acho que eu já falei, né? São muitas pessoas, né? Muito obrigada de verdade a todos vocês. Beijo, mãe. Nem sabia que minha mãe estava aí, não tinha visto. Um beijo. Família, tá? Gente, olha, do que eu consegui ver aqui, do que eu consegui acompanhar, eu acho que foram esses os questionamentos, esses os comentários. Então, para a gente dar um caminho, né, já indo para o final, para o encerramento, eu quero informar vocês que o Instituto Magister, muito em breve, né, na verdade já existe, tá? Um canal do YouTube, Instituto Magister, tá certo? Então, ainda está começando, é um neném, é um nenenzinho, mas que vai crescer com muita força, com muito trabalho, com muita dedicação, com a ajuda de vocês, tá certo? Muito em breve eu vou começar
a colocar alguns materiais que eu tenho muita fé que vão ajudar na formação de alguns, né? A esclarecer algumas dúvidas ou relembrar algumas informações para quem já está no mercado, quem já está trabalhando, né? Ou você que não é da área de saúde, mas que tem interesse, né? Tem curiosidade, quer entender um pouquinho mais dos porquês de algumas coisas. Então, na medida do possível, a gente vai colocando, alimentando esse canal do YouTube e vocês, né, vão ajudando a construir do início, né? Com muita fé, a gente vai conseguir, tá certo? O nosso compromisso é com, né, a melhor qualidade possível, tá bom? Quero agradecer a todos de novo, tá? Eu não pude citar todos os nomes aqui, mas eu quero agradecer do fundo do meu coração pela paciência de vocês, né? Eu sei que nós, né, buscamos o que a gente pôde buscar. Na verdade, a live não era para demorar tanto assim, né? E algumas pessoas que tinham comentado aqui sobre marcar outra, com certeza que nós vamos marcar outros encontros. E aí, com alguma antecedência, eu vou divulgar para vocês. Tá bom, gente? As primeiras partes da live eu já coloquei lá no Instagram, tá? Falta colocar essa terceira parte da live, tá? E aquele material que a gente tinha comentado no início, né? No final da minha fala, que algumas pessoas colocaram aí, escreveram, o que eu consegui, ou o link, né? De repente fazer uma lista de links para vocês. Faltam 26 segundos, 25 segundos, então eu vou encerrar aqui de novo agradecendo, né? E saúde, paz, tá, gente? Na medida do possível, muita paz, muita fé, né? Para todos vocês, tá bom? Se cuidem. Um beijo, tchau.